Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Um momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. O tema de hoje, a fidelidade divina nunca falha. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 41. A palavra diz... Salmo 41, oração de um doente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo, foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém. Dando continuidade ao 10º módulo falando sobre gratidão pelo sofrimento, o versículo em destaque encontra-se no livro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. A palavra diz... Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Graças a Deus. Rapidamente, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Quantas histórias de traição você ouviu recentemente? Questões antigas, porém recorrentes. São traições no casamento, entre amigos, no trabalho. Ser traído é ser iludido, enganado, logrado. A dor de uma traição é capaz de provocar abismo e destruir relações para sempre. Davi, em seu leito de morte, sentiu-se traído por seu amigo íntimo. O texto reflete sua mágoa, insatisfação e frustração. O salmista não esperava tamanho descaso e que, em seu momento de maior fragilidade, se sentiria só. A história de traição mais conhecida da Bíblia contém ingredientes parecidos com o relato do salmista. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas. Quanta dor e sofrimento seguem também essa traição. Trair é não cumprir compromissos assumidos e não honrar palavras empenhadas. Deus abomina isso desde o princípio. Ele é fiel e cumpre todas suas promessas. Conforme Hebreus 10, versículo 23. Mesmo que o homem seja infiel, Deus insiste na sua fidelidade, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Portanto, mesmo sabendo que somos falhos e que cometeremos erros, devemos nos empenhar em honrar nossos compromissos e promessas. Deus é um Deus de recomeços. Ao lidar com Pedro, outro discípulo que falhou com o Senhor, Jesus provou sua disposição de perdoar e restaurar, conforme João 21, versículos 15 a 19. Um novo começo foi oferecido ao discípulo que reconheceu o erro e, arrependido, se deixou tratar pelo Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Fazemos bem se também nós
caminharmos a trilha do perdão e da vitória sobre as mágoas, ressentimentos e frustrações. Palavras e palavras que alimentam. Meditando no versículo em destaque. Este salmo nos ensina sobre as limitações do homem. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Deus é o nosso protetor. Nosso maior medo é a morte. E este versículo nos lembra que Deus está com aqueles que o buscam, e a morte não é o fim da nossa jornada. A morte não é o objetivo final, mas sim o princípio da vida eterna com Deus. Portanto, por mais que a morte possa nos assustar, não devemos temer, pois Deus nos protegerá. Além disso, esse versículo nos ensina sobre a misericórdia e bondade de Deus. Deus nos ama e nos quer bem, e Ele se alegra quando nos aproximamos dEle. Deus não nos abandona quando passamos por momentos difíceis e doloridos. Em vez disso, Ele nos dá a força e o conforto que precisamos para enfrentar o vale da sombra da morte. Ele nos dá o seu cajado para que possamos nos apoiar nele e o seu bastão para nos guiar em direção à luz e à vida eterna. Em suma, o versículo em destaque é um versículo importante que destaca a misericórdia e a bondade de Deus. Ele nos lembra que Deus estará com a gente sempre, até mesmo quando passamos por momentos de dor e incerteza. Deus é nosso consolo e proteção quando passamos pelo vale da sombra da morte. Neste versículo, o salmista ora a Deus para que lhe dê força para passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é uma metáfora para o sofrimento, a incerteza e a angústia que o salmista está enfrentando. Ele sabe que não tem nada a temer enquanto Deus estiver com ele, pois Deus é a sua proteção e consolo. O salmista pede a Deus que o ajude a superar seus medos e angústia e que lhe dê coragem para passar por suas tribulações. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Obrigado, Deus, pois Tu és um Deus de amor, de perdão, de recomeços. Ajuda-me a não guardar mágoas e a perdoar. Estendo esta súplica aos nossos filhos, nossos cônjuges, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Por aqueles que estão lutando contra a depressão, contra o câncer, contra a ansiedade, por aqueles que foram abandonados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com a saúde física e espiritual abalada, com os seus sentimentos e casamentos à beira do colapso. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a deixar a mágoa de lado e que possamos ter um coração humilde como Jesus e aprendamos a perdoar e pedir perdão. Toda autoridade seja dada a Ti, Jesus, toda honra e toda glória. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo até o próximo encontro para a glória do Senhor.